Assim diz a palavra do nosso Deus, santa e inspirada. Colossenses 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos novamente. Santíssimo Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, Deus, preparados para ouvir a exposição das Escrituras, e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos novamente, ó Deus, com a iluminação divina, de maneira que por obra do Teu Espírito, ó Deus, usando a instrumentalidade do pregador, o Senhor fale aos nossos corações, que a palavra pregada venha nos edificar, que a iluminação divina nos faça compreender as Escrituras, que tenhamos ela na mente e que ela tome o nosso coração, transforme quem somos e que entendamos, ó Deus, o agir do Senhor em nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti agradecidos e no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certa vez, irmãos, um rapaz recebeu um bilhete do seu pai e nesse bilhete tinha uma ordem. Ele deveria, no terreno da propriedade da família, cavar ali um buraco para a construção de um poço, que ele precisava ser um buraco profundo. O rapaz, então, deixa de lado o bilhete e ele vai tentar cumprir a ordem do pai. Ele começa com a mão, vê que é complicado, ele tenta pegar um pedaço de madeira para cavar e ele não consegue, até que ele percebe que aquele trabalho é muito difícil para que ele consiga executar. Ele volta ao bilhete e diz: por que meu pai deixou essa missão para mim se eu não consigo cumpri-la, né? E ao ver o bilhete com mais atenção, ele consegue perceber que no final há ali uma orientação de que tinha uma máquina perfuradora de poços ali e que ele deveria fazer uso da máquina. A máquina queria fazer a perfuração de poços, ele estava em vão tentando ali se esforçar para cumprir aquela ordem que ele não conseguiria cumprir sem a utilização de instrumentos. O recado do pai era: faça uso disso e será suficiente para atingir o seu objetivo. Meus irmãos, muitas vezes em nossa caminhada cristã, especialmente no processo de santificação, agimos igual esse jovem da ilustração. Por vezes a gente ouve o imperativo divino, porém tentamos nos purificar, tentamos nos santificar pelas nossas próprias forças. E muitas vezes terminamos caindo num aspecto moralista. Lutamos em vão porque estamos confiados em nossos próprios esforços. O texto que nós lemos da carta de Paulo aos Colossenses nos fala a respeito da santificação, do dever da santificação. Mas ele tem algumas características contextuais que são necessárias para nós trabalharmos aqui essa exposição dessa porção das Escrituras. Primeiro, irmãos, é importante nós relembrarmos que a igreja em Colossos, provavelmente fundada por Epáfras, ela recebe essa carta para eliminar todo tipo de paganismo do pensamento e da ação dos colossenses, daquela igreja de Colossos. Um teólogo, Peter O'Brien, ele nos diz que Paulo muitas vezes se refere ao passado pagão dos leitores de Colossos, o que sugere que muitos deles foram convertidos a gentios, né? Não eram judeus, mas vieram do meio gentio. Eles haviam estado completamente longe de Deus, presos na escravidão da idolatria, do paganismo. Então, a carta ela tem, de uma maneira geral, esse propósito de combater o paganismo e alguma espécie de legalismo judaizante. Provavelmente judeus chegaram por ali antes da fé cristã e haviam introduzido alguns conceitos das práticas do judaísmo. Então eles misturaram o paganismo
dos gentios com o legalismo judaizante. Muitos não abandonaram o paganismo completamente com a sua conversão, mas terminaram elaborando um misto, um certo sincretismo religioso das práticas do paganismo com esse legalismo judaizante. Muitos autores falam sobre a heresia dos colossos, considerando talvez uma peculiaridade ali naquela doutrina herética. Há quem se aventure em dizer que tratava-se de um gnosticismo, de algo desse tipo. Não está claro, essa é a verdade, qual seria aquela heresia propriamente. Mas uma coisa é certa: qual é a solução apresentada pelo apóstolo Paulo para aquele problema? A solução de Paulo na carta aos Colossenses certamente é a suficiência da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o contexto da carta, essa é a temática da carta, a suficiência da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Vá comigo para o capítulo 1, final do verso 27 e também o verso 28. Colossenses 1, o verso 27 e 28 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo do apóstolo: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Os 2 primeiros capítulos dessa carta falam bastante sobre a primazia, a supremacia, a perfeição da pessoa, das suas duas naturezas, ele como representante pactual do povo de Deus, mas também a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 2 últimos capítulos da carta aplicam esse conceito de maneira prática na vida do crente, falando sobre santificação, mudança de vida, a transformação do crente de uma maneira geral. Desde o capítulo 3, verso 5, até o capítulo 4, o tema do apóstolo é andar em novidade de vida, abandonar as antigas práticas dos colossenses. Portanto, dentro aí da porção que nós fizemos a leitura, do verso 1 até o verso 4, o apóstolo está falando sobre buscar o celestial de Cristo. No verso 5, por exemplo, ou melhor, do verso 1 ao 4, 5 vezes Cristo é referido em 4 versículos. 5 vezes Cristo é apresentado como uma solução. E há um contraste aqui do final do verso 2 para o verso 3. O final do verso 2, ele termina esse versículo dizendo que todas aquelas práticas do paganismo misturado com pensamento judaizante, legalista, eram ineficazes na santificação do crente. Veja o capítulo 2, verso 23, ele diz aí: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, não tem eficácia na santificação do crente. Isso porque, meus irmãos, práticas que são criadas por nós para a santificação, elas não contêm, elas não trazem a promessa de vitória na luta contra o pecado. Não há poder de Deus dessas práticas. Não há nenhuma promessa das Escrituras que elas serão eficazes. O reverendo August Bryan falou aqui corretamente sobre a questão de nós nos limitarmos àquilo que Deus prescreveu. E a razão disso, irmãos, não é simplesmente por um zelo legalista, desprovido de amor, como algumas pessoas gostam de apresentar. Mas a razão disso é porque, junto com aquilo que Deus prescreveu, ele traz promessas de eficácia. Se eu sigo as prescrições do Senhor, eu não estou cultuando a mim mesmo, como o texto diz, eu estou adorando a Deus. Se eu faço o uso correto dos meios de graça que Deus apresenta na sua palavra, então aqueles meios serão eficazes para a transformação do crente. E essa, certamente, é a preocupação do apóstolo, aqui, não só no capítulo 2, em dizer aquilo que eles não deveriam fazer,
o culto prescrito pelo homem, os meios de santificação criados por nós mesmos, mas também o que apresenta o capítulo 3. Que tipo de meios eu devo fazer uso para a santificação cristã? Do verso 5 até o 11, o apóstolo, então, dentro ainda desse contexto mais próximo do capítulo 3, ele vai nos exortar a matar aquilo que é terrestre e nos convida a nos revestirmos de Cristo. Nos revestirmos de Cristo, essa é a solução dada pelo apóstolo. E o verso 11, ele conclui de maneira belíssima, dizendo: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é a solução, Cristo é suficiente. Ele haverá de nos santificar, ele deve ser adorado e exaltado e será suficiente para a nossa santificação cristã. Fica claro então, irmãos, no nosso capítulo e na carta como um todo, o principal tema da carta: a suficiência de Cristo em todas as áreas da caminhada cristã. Desse modo, hoje, dentro desse contexto do verso 12 ao 17, nós falaremos sobre a suficiência de Cristo na comunhão pelo amor, talvez a primeira divisão, verso 12 ao 14, e na santificação em gratidão, na comunhão pelo amor e na santificação em gratidão. Vejamos novamente os versos 12 ao 14. O apóstolo diz aí: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, o nosso texto ele começa com uma expressão importante para essa primeira divisão. Revesti-vos. Trata-se de uma ordem de se valer de todos aqueles recursos que serão apresentados a seguir. Ele utiliza-se do caráter e das virtudes do próprio Cristo nesse revestimento da nova vida. Aqui na língua em que a Bíblia foi escrita, o apóstolo ele se utiliza de uma expressão que tem o propósito de ensinar que esse revestimento é uma ação que nós precisamos executar, mas de maneira completa, integral, de uma vez por todas. Eu devo, de fato, tomar os méritos, as virtudes de Cristo como parte da minha nova vida em Cristo Jesus, na caminhada cristã. Diante da pergunta como que eu devo me revestir, o texto ele afirma na sequência: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Essas, meus irmãos, são 3 qualificações do povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, diversas vezes, o povo de Israel é chamado de o povo eleito de Deus, os santos de Deus, os amados de Deus. Era a nação eleita de Deus, a nação santa, pois era distinta das outras nações, mas era também a nação amada do Senhor. Na medida que o nosso verso 11 aqui termina com a expressão Cristo é tudo em todos nós, fica claro que o propósito de Paulo é nos conformar às qualificações de Cristo. Portanto, essas qualificações elas não são apenas da igreja do Senhor Jesus Cristo, eleito, santo e amado, não é apenas de Israel no Antigo Testamento, mas essas são qualificações do próprio Cristo. Ele é o eleito de Deus, ele é o santo de Deus e ele é o amado de Deus. E na medida que Cristo é tudo em mim, eu também sou eleito, santo e amado. Eu também devo me portar como tal. Por isso, me revesti das virtudes de Cristo. Nos nossos dias, meus irmãos, muitas pessoas afirmam, sem absolutamente nenhum fundamento, que a doutrina da eleição, em alguma medida, ela pode dar espaço para libertinagem. Alguém normalmente diz algo do tipo: se eu sou eleito, então eu posso pecar à vontade, porque a minha salvação está garantida. Sendo que eu quero que vocês percebam aqui no texto que o apóstolo ele se vale exatamente da doutrina da eleição para nos ordenar a santificação. É exatamente o contrário.
É pelo fato de Deus ter nos predestinado, é pelo fato de defendermos essa doutrina, que isso deve ser usado por nós como um motivo para a santificação. É como se ele dissesse: se você é um eleito, as suas atitudes demonstrarão isso. Se você de fato é um eleito, então você precisa estar revestido como o eleito está revestido. Você precisa andar como um eleito anda. Você se revestirá e viverá como tal. O mesmo grupo de irmãos que é chamado de eleito, também é chamado de santo e amado. Deus nos elegeu para a santificação. Portanto, não há em absoluto qualquer possibilidade de justificar libertinagem, pecaminosidade com a doutrina da eleição. De maneira nenhuma. O apóstolo usa essa doutrina para dizer: é exatamente por acreditarmos que somos eleitos de Deus que devemos viver de maneira santa. A expressão amados aí, irmãos, ela traz uma ideia muito interessante, novamente, na língua em que a Bíblia foi escrita, de que fomos amados no passado de uma maneira completa, mas que esse amor gera resultados no presente. Nós fomos amados, mas esse amor, ele não é uma expressão apenas lá, ele permanece. A gente deve ser visto dessa forma em alguma medida. O sentido é que a gente viva como um amado, agradecendo pelo amor e se revestindo do caráter de Cristo. Entendendo que porque somos amados, devemos viver dessa forma. Em seguida, o apóstolo lista aí 5 virtudes que precisamos nos revestir: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Assim como o apóstolo mencionou nos versos 8 a 11, que deveríamos nos despojar de determinados vícios, agora ele fala do que precisamos nos revestir. O verso 8 vai dizer, observe aí na sua Bíblia: agora, porém, despojai-vos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar, não mintais uns aos outros. O despojamento, meus irmãos, da ira e da indignação faz contraste aqui com a nossa perícope, com o revestimento de ternos afetos de misericórdia. O que ele está dizendo é que a sua ira não seja uma ira desprovida de misericórdia, que o mesmo equilíbrio de ira e misericórdia que tem em Deus, da mesma forma que o reverendo August Bryan já expôs aqui, que haja também em nós. Que sejamos reconhecidos como irados de maneira justa, irados sem pecar, irados sem exercer uma ira pecaminosa, mas que haja também em nós misericórdia, assim como Deus é um Deus de misericórdia. A maldade faz contraste com a bondade e assim por diante. Nós temos ele listando aqueles vícios que devem ser abandonados e as virtudes que devem ser tomadas pelo cristão, abandonando o velho homem, a velha natureza e se santificando mais a cada dia. É a ideia de andar em novidade de vida. O apóstolo não se refere apenas à misericórdia, mas a ideia é que devemos nos revestir de profundos sentimentos de misericórdia, de terna compaixão, de uma compaixão que de fato tome o nosso coração. Não é apenas a atitude externa, mas é uma atitude externa que ela encontre um correspondente dentro de nós. Seja sincero, seja algo do coração dos crentes. São os afetos entranháveis de misericórdia, assim como a Almeida Revista Atualizada traduziu em Filipenses 2:1. É a mesma expressão, entranháveis afetos de misericórdia. A segunda virtude, a bondade, denota um espírito amigável, ajudador, pronto a suprir a necessidade dos outros, disposto a ajudar a quem precisa. Em seguida, ele fala de humildade ou modéstia, é uma possibilidade de tradução. Esse, meus irmãos, é o reconhecimento da própria fraqueza e do poder de Deus. A humildade é a primeira das virtudes listadas por Jesus no Sermão da Montanha. Vocês devem lembrar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Isso porque, sem humildade, não é possível aprender nada da fé cristã. A humildade é o reconhecimento de que não somos autossuficientes, que dependemos de Deus. Lembra da ilustração do começo? Se aquele jovem tivesse a humildade
para parar um pouquinho, ele olharia o restante do bilhete e diria: peraí, talvez eu não saiba como fazer. Não basta ter a ordem, não basta ter o imperativo, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu dependo de Deus para transformar a minha vida, a minha caminhada. E assim, meus irmãos, é o uso de todos os meios de graça. Todos. Só ora quem tem humildade. Só ora quem tem humildade. Só lê a Bíblia quem tem humildade. Eu não sei se você já recebeu algum móvel na sua casa para montar e vem um manual de instrução, mas você acha uma coisa complexa e você diz assim: pode deixar comigo, eu sei como que monta. E aí você deixa o manual de instrução de lado. Aí você começa a montar. Montar, daqui a pouco você percebe que não dá. E aí você tem que ter a humildade de reconhecer: peraí, eu não consigo montar sozinho. Preciso de orientações mais detalhadas, mais específicas. Aí você tem que voltar atrás, pegar o manual, abrir, fazer a leitura. A mesma coisa acontece na nossa vida quando a gente precisa ir a determinado endereço que nós desconhecemos ou que a gente talvez não saiba muito bem. Logo, alguém no carro pode dizer assim: vamos ligar o GPS? E o motorista, orgulhoso de alguma forma por conhecer bem o caminho, ele diz: não precisa, eu sei, deixa comigo, vamos chegar lá. Você vai ver que a gente vai chegar lá. E ele vai, tenta e não consegue lembrar do caminho. E ele precisa reconhecer: eu não consigo sem a ajuda uma ajuda externa, uma orientação, um mapa, uma orientação bíblica. Esses são os meios de graça. Isso é para o crente, irmãos, a leitura das Escrituras. Nós não lemos as Escrituras por uma curiosidade pecaminosa. Não é porque eu quero saber o que os outros precisam. É porque eu não sei. Por isso que eu leio as Escrituras. É porque eu sou um pecador miserável que bato a cabeça toda vez que eu tento fazer pelas minhas próprias forças. É isso que precisa me motivar no processo de santificação. Essa é a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança do Senhor Jesus Cristo. Está listada aqui também pelo apóstolo Paulo, a humildade. A mansidão, meus irmãos, é uma submissão obediente a Deus e à sua vontade. É a qualidade de manter a personalidade sujeita a Deus, certamente mediante o poder do Espírito. A longanimidade, ela tem duas raízes interessantes. Literalmente significa uma grande paixão. Literalmente essa é a expressão, uma grande paixão. O termo usado em português fala um pouco sobre isso quando trata de um longo ânimo, né? Um ânimo duradouro, um ânimo permanente. É a virtude de termos em mente que Deus controla todas as coisas. E nós nos mantemos, portanto, no controle da nossa própria vida. Há um autocontrole ali, porque nós não mudamos pelas mudanças passageiras do tempo. A longanimidade significa permanecer ao longo do tempo, confiante no Senhor. Essa também é um fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas capítulo 5. Na verdade, Colossenses e Gálatas são duas cartas que são muito semelhantes, ainda que Paulo ele traga soluções para problemas diferentes. Aquilo que em Colossenses Paulo fala que a suficiência de Cristo haverá de conduzir a igreja, em Gálatas a ênfase do apóstolo é falar sobre como o Espírito auxilia a igreja naquelas coisas. Não que isso tenha algum contraste ou oposição, na verdade o Espírito aponta para Cristo, mas porque Paulo está interessado em tratar problemas específicos dessas duas igrejas. Mas várias exortações aos Colossenses, elas também aparecem aos Gálatas. Meus irmãos, todas essas virtudes, novamente, são virtudes de Cristo. O Evangelho segundo Mateus nos diz que Jesus ele teve misericórdia das ovelhas sem pastor. Jesus Cristo é o bom mestre que pode nos fazer herdar a vida eterna. Ele nos convida, falando aos seus discípulos, dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. As Escrituras nos ensinam que certamente ele é longânimo, porque ele é tardio em irar-se. Cristo, meus irmãos, ele traz todas essas virtudes e ele é o modelo para nós, para que como cristãos possamos nos revestir das virtudes que ele faz uso.
Diante de tudo isso, meus irmãos, duas ações são requeridas de nós nessa primeira parte do texto. Primeiro, o texto ele diz no verso 13, Colossenses 3:13, suportai-vos mutuamente. Novamente, meus irmãos, o apóstolo aqui ele enfatiza um meio ou uma maneira de vivermos. Há aqui um destaque para uma ação contínua que precisa ser um hábito de vida para os crentes. Os crentes eles devem suportar-se mutuamente durante toda a sua caminhada cristã. Mas, pastor Ian, o que significa exatamente suportai-vos? Seria esse o mandamento para aguentar aquele irmão que a gente considera difícil de se relacionar, desagradável? Ou é simplesmente uma questão de dar suporte em dificuldades, como algumas pessoas muitas vezes apontam? Irmãos, a segunda opção, ela parece ser mais piedosa à primeira vista. Porque a primeira opção, ela significa que eu estou chamando o meu irmão, talvez, de insuportável. Né? Eu estou dizendo, suporte o seu irmão porque ele é difícil de suportar. Parece que é essa a exortação que ele está falando. Então, muitas pessoas, por causa disso, preferem dizer que o texto está dizendo que o suportai-vos aqui é no sentido de dar suporte. Ser um apoio, como um pedestal segura o microfone, você dará suporte a alguém na sua necessidade. É importante, irmãos, dizermos que essa ordem ela aparece em duas cartas de Paulo. Em Efésios 4, de 1 a 3, e aqui no nosso texto, em Colossenses. Em ambos os textos, a ordem diz respeito ao dever que cada cristão tem de aguentar em amor. Uma tradução possível para essa expressão é tolerar com paciência aqueles que são mais difíceis no corpo de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos, de fato, aquela tradução que parece, para nós a princípio, ser menos piedosa. Mas, pense bem, todos nós conhecemos pessoas chatas, pegajosas, desagradáveis. Nós mesmos, às vezes, somos mal companhia. E é exatamente isso que o texto está falando. Note a expressão usada por ele, suportai-vos mutuamente, uns aos outros. Isso, meus irmãos, é uma afirmação de que todos nós, em algum momento, precisamos suportar, mas também seremos suportados. Haverá alguma dificuldade de relacionamento dentro do corpo de Cristo, na igreja do Senhor. E aprove a Deus que a nossa santificação se daria através do convívio cristão. Que fique bem claro, irmãos, não existe, nem jamais haverá igreja online. Deus, ele decidiu santificar o seu povo através do convívio eclesiástico, através dos relacionamentos. Precisamos tratar uns aos outros pelo convívio. Eu preciso lidar com aquele irmão que é difícil. Eu não posso fingir que ele não existe. E é por esse meio que Deus ele vai trabalhando em nossos corações. Isso, meus irmãos, é a afirmação de que todos nós, em algum momento, suportaremos, mas seremos suportados. Se você pensa que sempre é uma pessoa ótima de se conviver, lembre-se do uns aos outros, que o apóstolo Paulo acrescenta aqui no texto. O verso 11, ele nos lança luz nesse sentido. Porque o verso 11, ele diz aí, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Ou seja, como devemos viver diante da multiplicidade de origens e de cultura dentro da igreja? A resposta é suportai-vos. Aqui nós não estamos falando certamente sobre doutrinas, tolerar doutrinas heréticas. Há uma dificuldade com essa palavra tolerar nos nossos dias. Não, o texto não está falando sobre esse tipo de coisa, mas sobre tratar com amor aquele que pensa diferente em questões certamente secundárias, sem ter paciência com as pessoas num trato uns com os outros. A segunda ação que nos é requerida, junto com suportai-vos, é o perdoai-vos. Aqui, meus irmãos, assim como no suportai-vos, há uma ênfase nisso como um meio ou uma maneira que devemos viver. A ação ela precisa ser contínua, mostrando novamente um hábito
na vida do crente. O perdão precisa ser uma característica do cristão. Nesse sentido, nós nos lembramos logo das palavras do Senhor Jesus Cristo, respondendo à pergunta sobre quantas vezes devemos perdoar. E Jesus responde: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Significa que perdoar precisa ser um hábito em nossas vidas. E, novamente, Cristo é apresentado como um parâmetro suficiente para nos instruir nesse sentido. Veja que o verso 14, ele diz aí, ou melhor, o verso 13 ainda, o finalzinho dele: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como ele vos perdoou, e aqui há uma ação completa. Deus, ele nos perdoou definitivamente. Seu perdão foi pronto, acabado. Da mesma forma, precisamos estar prontos a perdoar definitivamente os nossos irmãos. Então, Paulo, meus irmãos, ele traz o fundamento para todo esse revestimento. A virtude das virtudes. Só o amor nos leva e nos conduz ao vínculo da perfeição. A ideia de vínculo é a plena expressão da vida divina na comunidade do corpo de Cristo, na igreja do Senhor. É pelo amor que Cristo nos perdoa, que Deus nos elege, que nos santifica, que nos torna amados de Deus. Agora, é esse amor que precisa ser demonstrado em atitudes práticas para com o meu irmão em Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos nos revestir do amor de Cristo, a maior das virtudes que coordena as demais. Coordena a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Todas essas coisas são governadas pelo amor e elas só encontrarão uma aplicação verdadeira, sincera, se ela for direcionada pela virtude do amor. As razões para isso, irmãos, é porque somos eleitos, santos e amados. Portanto, não devemos exultar em suportar, em perdoar uns aos outros, sabendo que Cristo é suficiente na comunhão pelo amor. De que maneira essa comunhão pelo amor não é um mero moralismo, né? Porque a gente falou que um erro da igreja dos Colossenses era que eles ainda viviam com o legalismo judaizante. Ainda havia um problema da santificação moralista. E aqui a gente está falando sobre o que você deve fazer: perdoar, suportar. E continua a pergunta: pastor, eu sou responsável pela minha santificação ou Deus fará completamente sem a minha participação? Por que há imperativos para nós? Por que a lei de Deus é apresentada e eu devo cumpri-la? E de que maneira isso se diferencia de uma santificação moralista? Onde está aqui a diferença? Irmãos, a diferença é porque Cristo é o nosso modelo para fazermos o que devemos. Não fazemos nada para alcançar as bênçãos celestiais. Fazemos porque fomos alcançados por essa bênção. Não perdoamos simplesmente porque é o certo a se fazer, mas porque um dia Cristo nos perdoou. É isso que nos motiva. Não é assim, eu não queria, mas é o jeito, vou ter que fazer. Nós somos constrangidos pelo exemplo de Cristo. Somos constrangidos porque nós mesmos nos vemos como pessoas que precisam ser constantemente toleradas, suportadas por um Deus Santo Todo-Poderoso, que tomou sobre si os nossos pecados. É isso que nos motiva. É o amor de Cristo por nós. E é isso, irmãos, que vai fazer a diferença no processo de santificação. Isso é um instrumento precioso da palavra de Deus que trará eficácia na nossa luta contra o pecado. É o reconhecimento de que não somos nós mesmos que seremos autossuficientes. Não é eu começar a criar regras aqui do que eu tenho que fazer e deixar de fazer, e isso vai me ajudar na luta contra a sensualidade, como falou o apóstolo Paulo, ou na luta contra qualquer outro pecado específico. Não, mas é tomando o exemplo de Cristo, aprendendo cada vez mais sobre Cristo em nossas vidas. O amor, certamente, ele trará essa diferença. Trata-se de uma santificação
graciosa, movida com base nos méritos de Cristo, um ato de gratidão a Deus pelo que ele fez. Na leitura dos 10 mandamentos, certamente já foi enfatizado aqui, nós começamos não pelo primeiro mandamento, mas pelo prefácio aos 10 mandamentos, que diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te salvei. Você era escravo e você foi salvo absolutamente pela graça. E a partir desse entendimento de que a salvação foi uma obra da graça de Deus, é que eu recebo os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim sucessivamente. Envolvendo ainda, meus irmãos, aspectos da comunhão uns para com os outros. O apóstolo Paulo, agora do 15 até o 17, ele vai falar sobre a santificação em gratidão. Ele faz isso apresentando aqui 3 expressões, meios de alcançarmos essa santificação. Ele fala sobre a paz de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo. Se na primeira parte do texto, as virtudes de Cristo, as qualificações de Cristo são usadas como modelo para revestirmos, aqui nós temos a paz de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo. A suficiência de Cristo na santificação, ela encontra agora esses 3 aspectos. Veja agora o verso 15, que fala sobre a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A expressão, meus irmãos, traduzida por seja árbitro, é um imperativo presente. Aqui é uma ordem do apóstolo Paulo, e diferente lá do revestivos, ela não se refere a uma ação feita de uma vez por todas. O revestivos é algo que eu devo tomar de uma vez por todas e, por isso, suportar continuamente e perdoar continuamente. Aqui não. O seja a paz árbitro, ela dá uma ideia de continuidade. A ideia é que a paz de Cristo precisa, dia após dia, governar os nossos corações. Em seguida, o apóstolo nos lembra que é por meio dessa paz que fomos chamados, vocacionados em um só corpo. O nosso chamado aqui é uma ação completamente divina, monergística. É Deus que age. Nós somos totalmente passivos nessa ação, que é um ato completo de Deus no início da nossa salvação. O que ele está dizendo é: nós fomos chamados pela paz de Cristo. E que essa paz, agora, uma vez que fomos chamados, ela seja cotidianamente árbitro em nosso coração. Mas o que é exatamente essa paz de Cristo? Muitas pessoas, meus irmãos, tomam a expressão a paz do Senhor como uma mera saudação, né? É muito comum a gente ver as pessoas falando algo desse tipo. A paz de Cristo, a paz do Senhor. Isso vem lá do Antigo Testamento. A expressão shalom, ela tinha essa ideia de também ser uma saudação. Mas que ainda que essa expressão tenha se tornado uma saudação, o sentido, meus irmãos, é muito mais profundo. O sentido bíblico dessa expressão, a shalom de Deus, a paz de Deus sobre nós, envolve todas as bênçãos pactuais do Senhor sobre nós. Essa expressão, ela é um resumo da presença de Deus na nossa vida. Quando as Escrituras falam sobre a paz de Cristo, a paz do Senhor, ela está resumindo nessa expressão, shalom, paz, eirene no grego, a ideia de que todas as bênçãos pactuais de Deus se farão presentes em nossa vida. Expressão extremamente profunda. A bênção araônica no Antigo Testamento, em Números 6, ela resumia toda a bênção pactual de Deus sobre o seu povo na expressão paz. O povo era chamado de o povo da paz. E isso é interessante porque isso entra em contraste absoluto com a paz conforme
os nossos dias, conforme o mundo. A paz segundo Deus e a paz segundo o mundo são coisas absolutamente distintas. Porque a paz segundo o mundo é a ausência de algo, é a ausência de guerra. Se alguém não tem problema nenhum, ele diz, eu estou em paz. É como se paz fosse se esvaziar num pensamento budista. Mas nas Escrituras, paz não é ausência, é o contrário, paz é presença. Paz é o cumprimento das promessas de Deus na vida de uma pessoa. É a presença do Senhor, é a face abençoadora de Deus sobre as nossas vidas, como nós cantamos aqui no Salmo. Número 6, Deus ordena a Arão que abençoe o povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E essa expressão, ele te dê a paz, inclui todas as bênçãos, todas as promessas de Deus sobre o seu povo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, o texto nos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados com o Pai. A paz com Deus nos transformou. E agora ela deve ser árbitro em nossos corações. A gente poderia falar vastamente aqui sobre essa ideia da paz de Deus, mas há um texto que eu gosto muito, me chama muita atenção nas Escrituras, que é a primeira aparição de Jesus aos discípulos, conforme o registro de João, quando eles estavam a portas trancadas, lá em João capítulo 20, a partir do verso 19. Porque a expressão de Jesus aos discípulos, assim que ele se põe no meio deles, o texto diz que Jesus põe-se no meio deles, olha para os discípulos e diz, paz seja convosco. E aquela expressão é suficiente, o texto diz que eles estavam com medo, a porta trancadas, com medo dos judeus. Essa expressão é suficiente para o texto dizer, eles mudaram do medo para a alegria. E ele mostra o lado, e eles festejam, mostra as mãos, né? E, novamente, ele olha para os discípulos e diz, paz seja convosco. É o Cristo ressurreto, dando aos seus discípulos a sua paz. Em seguida, nós temos ali aquilo que é chamado Pentecoste joanino, Deus soprando e dizendo, recebei o Espírito Santo e concedendo o poder da chave aos apóstolos, quando ele diz, tudo que você perdoar será perdoado, o que retiver será retido, acerca do pecado. Mas, naquela expressão, Cristo está dizendo, aquilo que foi conquistado na cruz, agora é dado a vocês. Os benefícios da graça está sendo transmitido para vocês. E Paulo agora está dizendo, é essa paz de Cristo que vai nos santificar. É nós recebermos os benefícios da aliança de Deus com o seu povo. Aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. É isso que vai transformar a nossa vida. Não é o nosso esforço. Irmãos, eu não estou dizendo que não há responsabilidade nossa no processo de santificação. Há sim. Mas essa responsabilidade nossa no processo de santificação rende glória apenas a Deus. Porque a nossa responsabilidade no processo de santificação é nos humilharmos e fazermos uso dos meios de graça. É dizermos, Senhor, eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. Eu não consigo conduzir a minha vida sem a presença do Senhor. É como os discípulos que em determinado momento disseram, para onde iremos? Só tu tens a vida eterna. Essa precisa ser a atitude dos nossos corações. Depois de falar sobre a paz de Cristo, irmãos, o apóstolo ele vai dizer da palavra de Cristo. O verso 16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse versículo, irmãos, ele certamente faz paralelo, como eu disse, lá com
Efésios capítulo 5, 18 a 21. Aquele conhecido texto que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E seguidamente o autor, o apóstolo Paulo, fala como que nós nos enchemos do Espírito. Aqui ele diz como que nós nos enchemos da palavra de Cristo, porque essa é a ênfase de Paulo, como eu disse aos Colossenses. Nós devemos nos encher da palavra de Cristo, fazendo uso diligente dos meios de graça. Orando, cantando salmos ao Senhor, lendo as Escrituras. Mas, pastor, eu descobri uma série que conta uma história bíblica interessante dos evangelhos. Meus irmãos, nós precisamos dizer, sempre existiram evangelhos apócrifos. Sempre. Evangelho apócrifo não é algo da nossa geração. Não é algo que você encontra apenas na Netflix. Sempre existiu. Escritos apócrifos da história do Senhor Jesus Cristo. Eles podem encantar os olhos dos homens, mas eles não transformam o coração. Nós não temos que estar cheio de informações acerca da teologia, acerca das Escrituras. Não é isso que vai nos transformar, mas é a palavra de Cristo habitando em nós. É importante nós percebermos essa ideia de habitação. Aqui nós temos novamente o imperativo, né? A ordem bíblica que traz essa ideia de continuidade. A palavra de Cristo, ela deve ter residência e domicílio dentro de nós. A habitação, ela deve estar continuamente conosco. Não devemos apenas aprender sobre a palavra de Cristo, mas fazer com que ela esteja em nós. Em nós. Essa morada, meus irmãos, da palavra de Cristo, ela tem aspectos práticos para nós, né? O modo como ela mora. Devemos, com sabedoria, ensinar, aconselhar e cantar as Escrituras. Cantar a palavra de Cristo. Ensinar, aconselhar e cantar. Aqueles que não conseguiam viver na paz de Cristo, agora não apenas têm ela como o árbitro, como diz o verso anterior, mas a palavra de Cristo está com eles de tal forma que eles ensinam, aconselham e cantam a palavra de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos certamente diversas formas de adoração, de culto. Adoração pública e adoração privada. Adoração pública, mas também o culto doméstico. É por isso, irmãos, que nós sempre exortamos que o culto ele não deve ser prestado apenas aqui, mas cotidianamente. Para muitas pessoas, a palavra de Deus ela não habita na pessoa. Ela visita uma vez por semana. Quem de vocês que tem um local que vai uma vez por semana diz, eu moro ali? Faz o menor sentido. Habitação dá uma ideia de aquilo que permanece continuamente. É por isso que o Salmo 1 introduz o livro dos Salmos, dizendo que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, o tempo todo. A meditação nas Escrituras faz parte da vida daquela pessoa. Nós somos chamados também, meus irmãos, a cantar as Escrituras, a cantar os salmos, louvar ao Senhor e dessa forma fazer com que a palavra habite em nós, cantando as Escrituras. Veja que nós temos não apenas o que deve habitar em nós, a palavra de Cristo, mas também como ela deve habitar em nós. Sendo ensinada através dos aconselhamentos, que é parte do ministério da palavra. O ministério da palavra ele tem dois aspectos, um aspecto público, na pregação das Escrituras,
e um aspecto particular no aconselhamento pastoral. Mas para que ela habite em nós, eu preciso participar dessas coisas, eu preciso fazer uso dessas coisas. Eu preciso ouvir a pregação com atenção, com diligência, como os nossos catecismos dizem. Há uma maneira eficaz que a palavra deve ser pregada e deve ser ouvida. Há muitas pessoas que acham que a pregação é um elemento de culto em que nós não somos participativos. Eu já vi muita gente dizendo isso. Pregação é algo que o pastor ele é ativo, mas a igreja ela é passiva. Em algum sentido, Deus está falando e nós estamos ouvindo. O culto é um diálogo pactual. Deus fala conosco, nós o ouvimos. Mas há participação nossa nesse processo. Há como desenvolver uma audiência ativa da pregação da palavra de Deus. Um cuidado, uma atenção, tomar nota daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, ter atenção aos exemplos, refletir durante a semana, conversar com os filhos, conversar com a esposa acerca do que foi pregado, não mensurando críticas, ponderando, comparando pregadores. A gente está farto já dessas coisas, isso não traz edificação. Mas tentando entender de que maneira que isso se aplica à minha vida. De que maneira eu posso, num culto doméstico, na segunda-feira, ensinar, explicar, exemplificar isso para minha família. Trazer isso para dentro de casa. Essa audiência, irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que vocês já devem ter ouvido uma ilustração sobre a oração da fé de alguém que, numa cidade muito seca, uma igreja orava para chover, e eles foram para a praça fazer um evento público lá de oração para chover, e uma criança levou um guarda-chuva, né? E não chovia há anos. E alguém perguntou, por que você trouxe o guarda-chuva? E aí a resposta da criança é, a gente não vai orar para chover, eu tenho que acreditar que vai chover. E nas minhas férias agora de janeiro, eu estive visitando uma cidade praiana distante de Natal, quase 2 horas de viagem. E no domingo pela noite, eu disse, eu não vou deixar de cultuar com a família, tanto pela manhã quanto pela noite. Pela manhã nós fomos numa igreja um pouco mais distante, mas pela noite a estrada não é tão boa, uma região, uma praia meio deserta. Mas tinha uma igreja batista reformada. Eu disse, graças a Deus. Eu vou ter condições de ouvir uma palavra e a minha família será edificada. Mas eu estava um pouco temeroso. É uma coisa muito séria, uma responsabilidade muito séria, onde nós ouvimos a palavra de Deus e onde nós expomos as nossas famílias a ouvir a palavra de Deus. E eu sinceramente orei pedindo a Deus, Senhor, abençoa, que a pregação seja edificante, seja bíblica, seja séria. Estou de férias, mas eu quero que a minha família e eu sejamos edificados. Nós oramos dessa forma. Quando eu estava para sair do carro, eu peguei a Bíblia e tinha ali vi assim um boletim da nossa igreja, a gente tem margem para anotação do boletim da igreja e uma caneta. E aí, na hora, eu lembrei dessa ilustração do guarda-chuva, né? Se ora para chover, tem que levar o guarda-chuva. Peguei o boletim, a caneta, botei na Bíblia e fui ali ouvir aquele pregador simples, um homem que não fez seminário, mas diligente no estudo. E que pregação extraordinária, que pregação edificante. Eu preenchi o boletim todo. Deus ouviu a minha oração, graças a Deus por isso. Mas eu digo isso, irmãos, eu conto essa história para dizer, nós precisamos ser ouvintes diligentes da pregação. E é assim que ela haverá de nos transformar. Não é algo mágico que eu sento aqui no domingo e isso é suficiente. Pastor, se eu sentar 100 domingos como alguém que toma um medicamento 100 vezes e vai ser curado pelo efeito do remédio, se eu sentar aqui 100 domingos, vai ser suficiente para transformar a minha vida? Não. Eu preciso tomar o dia do Senhor como dia de descanso. Não dá para chegar com a mente cansada aqui. Isso significa tomar também o dia da preparação corretamente, o dia que antecede o dia do Senhor. Me preparar para que eu não tome o nome de Deus em vão, como nos ensina o 3º mandamento. Ora, do que adianta a gente passar o domingo se cansando, até o sábado, ficar até 1, 2 horas da manhã, acordado, e quando a gente chega no domingo, vai para a igreja, mas chega lá e eu não aguento estar aqui.
estou cansado, estou exausto. Irmãos, não faça isso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Os puritanos, especialmente William Ames, no livro A Essência da Teologia, ele vai dizer que um dos locais em que mais se toma o nome de Deus em vão e que mais se quebra o terceiro mandamento é na igreja durante o culto. Por uma razão, não há a preparação para o culto público. Não há uma preparação para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Para ouvirmos de maneira que ela se torne eficaz, de maneira que ela possa habitar em nós, como o texto diz. Mas não é apenas a paz de Cristo, nem apenas a palavra de Cristo, como diz o verso 16, o nome de Cristo. O verso 17 nos dirá: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra, meus irmãos, ela habita em nós, nos ensinando. Nós aconselhamos segundo a palavra, nós cantamos a palavra, nós ensinamos a palavra. Porém, agora, essa palavra ela precisa ser traduzida em atitudes práticas em nossa vida. Em Efésios, as instruções paulinas, elas terminam dizendo: dando graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui em Colossenses, a instrução é: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Em ambos o texto, o senhorio de Cristo é mencionado. Agir, meus irmãos, debaixo da autoridade de Cristo é o que significa agir em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, como está aí, né? Por vezes, nome significa fama ou reputação. A gente sabe que Deus tem diversos nomes. Deus se revela através do nome pactual, Yahvé. Há uma vasta teologia sobre os nomes de Deus, eu não pretendo discorrer sobre isso, a gente gastaria muito tempo para dizer que quando o texto fala sobre o nome de Cristo, está falando sobre o nome de Deus, o nome do Senhor, o nome Yahvé, o nome pactual de Deus para conosco, né? Os cânticos, meus irmãos, e tudo que foi mencionado no verso 16, agora entra em ação. São as palavras e obras que devem louvar a Deus aqui. Não é apenas o que eu canto, o que eu profiro, o que eu aprendo no culto público e no culto privado, mas o que eu pratico, o que eu executo. Praticar também transforma. Praticar também edifica. Colocar as coisas em prática é capaz de transformar o homem e de forjar, moldar nele a imagem de Cristo. Muita gente acredita que aquela ilustração do final do Sermão da Montanha, onde Cristo fala sobre o sábio construtor que edificou a casa sobre a rocha e o tolo que edificou a casa sobre a areia, se referem a aprender sobre aquilo que Jesus ensinou. Mas não é isso que Jesus fala. Ele diz que o sábio construtor, o que constrói sobre a rocha, não é o que aprende sobre o que Jesus fala, é o que pratica. É o que ouve a palavra e pratica. A prática das Escrituras, ela também tem o poder de pouco a pouco nos transformar. A razão é porque diversas vezes a gente pratica as Escrituras e falha. Precisamos pedir perdão, nos arrepender, nos humilhar, nos revestir das virtudes de Cristo, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, pedir perdão e ser perdoado, perdoar a outra pessoa, mas eu devo agir em nome de Cristo. Agir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos como igreja, tudo é feito em nome de Cristo. Num dos textos da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, lá em Samuel, quando Deus faz a aliança com a aliança davídica que ele repete com Salomão,
ele vai falar sobre as bênçãos do pacto, as bênçãos da aliança de Deus com Salomão. E ele fala que ele pré-anuncia, ele profetiza que haverá um desvio, um afastar-se do povo. E ele fala qual é o caminho da reconciliação. Você deve conhecer essa passagem. Está no livro das Crônicas, perdão. Falei Samuel, está no livro das Crônicas. Quando ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí diz se humilhar. Há muitas pessoas que acham que o texto está dizendo ali que o povo, ele clama pelo nome de Deus. Essa é a ideia do texto para algumas pessoas. Ele está clamando pelo nome de Yahvé. Mas não é apenas isso que o texto ensina. Não é apenas que eles clamam por Yahvé, mas é que eles são o povo que são reconhecidos pelo nome de Yahvé. O nome de Yahvé está gravado no povo de Deus. Da mesma forma, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Portanto, não há como um cristão agir e não agir em nome de Cristo. Mas o que o texto está nos chamando aqui a atenção é a responsabilidade de quando fazermos algo, fazermos tendo isso como consciência. Eu estou falando e agindo em nome de Cristo. Então, eu devo falar e agir com diligência, com atenção, com cuidado, para não descumprir o terceiro mandamento, como nós já mencionamos aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas santificando o nome de Cristo, o nome de Deus, como nós clamamos na oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o nosso proceder faça isso. Ele nos santifique e santifique o nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu tenho algumas poucas aplicações finais para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa transformação. Não se esqueçam, Cristo é suficiente para nos santificar. Cristo é suficiente para nos transformar, para nos moldar. Só por Ele, meu irmão, só por Ele, você conseguirá mortificar o pecado que ainda habita dentro de você. Precisamos nos valer dos méritos de Cristo. Na cruz do Calvário, Ele conquistou não apenas a nossa salvação, mas também a nossa santificação. Precisamos fazer uso diligente dos meios de graça que Deus nos concedeu. Por meio de Cristo. Os meios, eles foram exemplificados aqui. Certamente nós não temos nessa porção das Escrituras, em Colossenses 3, 12 a 17, todos os meios de graça que Deus nos concede. Aqui não há nenhuma menção acerca do batismo, da ceia do Senhor, que nós sabemos são ordenanças. E junto às ordenanças ele traz as promessas da aliança. As promessas das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas acompanham o sacramento. Não é porque o elemento em si tem poder de transformar, mas porque Deus prometeu àqueles que participassem do sacramento que seriam transformados por ele. Mas esses exemplos que foram apontados aqui no texto, eles devem ser usados por nós. Não tente se santificar pelas suas próprias forças. Isso é moralismo. Não acrescente preceitos às Escrituras. E nem mesmo novas formas de cultuar a Deus. Isso é culto de si mesmo. Pastor, mas é porque eu gosto de adorar dessa forma. Talvez você deveria dizer, eu gosto de ser adorado dessa forma. Porque não é o que nós gostamos, é o que Deus requer. É o que Ele prescreve. Quando sou eu que digo a forma como eu gosto de ser adorado, eu estou adorando a mim mesmo. Quando eu sigo a prescrição divina, eu estou adorando o Criador Todo-Poderoso. E assim, aquilo se torna eficaz para transformar a minha vida. Cristo é suficiente na comunhão cristã, nos relacionamentos familiares, no trato com os filhos, no casamento, com a esposa.
É a graça de Cristo que deve nos guiar. É o amor e o perdão dele que deve ser o nosso modelo. Cristo é suficiente na santificação cristã. É a paz de Cristo, a palavra de Cristo e a autoridade do nome de Cristo que deve conduzir a nossa santificação cristã e nos transformar a cada dia. Amém. Que Deus nos abençoe.